Olá, minhas cordiais boas-vindas a todos. Eu sou o Gomes e este é o canal Advogado Brasil. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o direito do trabalho, mais especificamente sobre jornada de trabalho. Qual a jornada normal de um trabalhador brasileiro? Qual o limite diário das horas extras? Qual o tempo para cada tipo de intervalo? Como se marca a jornada de trabalho? Descubra tudo isso assistindo esse vídeo até o final. Já deixe o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito. Um dos direitos mais importantes adquiridos pelo trabalhador brasileiro foi a redução da sua jornada de trabalho. Antes, a jornada de trabalho do operário era de 10 a 12 horas, muitas vezes acrescidas de horas extras. Atualmente, a jornada normal do trabalhador é de 8 horas diárias e 44 horas semanais, segundo o artigo 58 da CLT e o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, podendo haver uma compensação por meio de um acordo ou convenção coletiva de trabalho. O artigo 7º da Constituição diz o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, inciso 13, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Já o artigo 58 da CLT diz: a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Esse período ele pode ser reduzido se houver um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho. Um exemplo são os bancários, que trabalham 6 horas diárias e 30 horas semanais. Outro exemplo são os empregados de telefonia, cuja jornada de trabalho máxima é de 6 horas contínuas de trabalho diário ou 36 horas semanais. Está previsto no artigo 227 da CLT. Para aqueles que trabalham em turno ininterrupto de revezamento, a jornada ela é de 6 horas. Trabalho por turno vai ser aquele em que grupos de trabalhadores vão se suceder nas mesmas máquinas do empregador, cumprindo horários que permitam o funcionamento ininterrupto da empresa, ou seja, as atividades da empresa não vão se encerrar. Essa jornada ela pode ter uma alteração se houver um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho determinando o contrário. Hora extra. A hora extra ela pode ser definida como aquela trabalhada além da jornada normal, que geralmente é de 8 horas. Mas a hora extra diária ela tem um limite de tempo. Ela não pode ser superior a 2 horas, a não ser que seja por alguma necessidade imperiosa, ou seja, uma necessidade urgente, como força maior ou um serviço inadiável. O adicional pago pela hora extra é de pelo menos 50% sobre a hora normal trabalhada. Isso tem previsão no artigo 7º, inciso 16 da Constituição Federal, que diz o seguinte: artigo 7º da Constituição. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 16. A remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% à do normal. Então, para aqueles que trabalham no domingo, que não esteja previsto na sua escala, ou então que trabalham nos feriados, o adicional de hora extra vai ser de 100%, não vai ser de 50%. Uma observação importante é que esses adicionais ainda podem ser majorados, ou seja, podem ser aumentados por um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho. Intervalo para as refeições. O empregado, ele também possui direito a um intervalo para descanso dentro da jornada de trabalho ou entre uma jornada e outra, onde ele não vai prestar serviços. O período
intra-jornada ele pode ser usado para as refeições ou descanso por um período de 1 hora, podendo ser no máximo de 2 horas. Com a reforma trabalhista, a empresa poderá negociar a redução do intervalo em 30 minutos, por meio de uma norma coletiva de trabalho. Quando o intervalo não for concedido, deve ser pago como hora extra, e o valor pago será considerado verba indenizatória, ou seja, não terá reflexos em outras verbas trabalhistas, como o 13º salário, férias e FGTS. Ademais, o trabalhador ele tem direito ao intervalo interjornada. Esse intervalo interjornada ele é de no mínimo 11 horas, que ele vai do fim de uma jornada até o começo da seguinte. Há também o intervalo semanal. O artigo 67 da CLT ele prevê que será assegurado a todo funcionário um descanso semanal de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos, salvo por motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço. Para o trabalhador ter direito ao repouso semanal remunerado, ele precisa ter trabalhado a semana anterior inteira, salvo nas hipóteses de faltas justificadas. Se o repouso semanal for trabalhado e não for compensado em outro dia, ele deve ser pago dobrado. Cartão de ponto. A empresa ela é obrigada a controlar o horário de seus funcionários quando tem o número mínimo de 10 funcionários. Esse controle ele pode ser feito através de ponto manual ou eletrônico, através de um livro ou outro meio permitido por lei. Os horários de entrada e saída devem ser anotados pelo próprio empregado e não pelo empregador. E o horário registrado deve ser o efetivamente trabalhado, nem mais nem menos. Se o empregador registrar horários diferentes do trabalhado pelo empregado, isso vai configurar fraude. E esse foi o vídeo de hoje. Se tirou proveito, se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook. Se ficou alguma dúvida sobre jornada de trabalho, deixa aí nos comentários. E nos vemos em breve.